Vamos agradecer nosso Deus por esse instante que Ele nos proporciona com a Sua palavra, esse tempo de estudo, de refletir, de ouvir o nosso doce e amado Deus. Ore comigo nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio sem igual de estarmos na Tua casa e na presença do Teu povo. Obrigado por esse instante de culto, obrigado por tudo do qual já tivemos parte aqui juntos, mas agora estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. E, Senhor, use esse instante aqui conforme tudo aquilo que está no Teu coração. Que o Espírito Santo ele esteja totalmente, ó Pai, em liberdade de ministrar e encontrar espaço nas nossas vidas e corações enquanto estamos aqui lendo a Tua palavra, ouvindo e refletindo, e que eu seja um instrumento, Pai, para ouvir e para comunicar daquilo que o Senhor tem a dizer ao Teu povo nessa noite também, e à minha vida também. É assim que nós oramos e Te agradecemos e pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse nosso mês de fevereiro, nós temos caminhado por uma série chamada Fundamentos, que tem em si o propósito de rever aqui, na medida que estamos juntos, olhando para a palavra de Deus, questões essenciais da nossa vida e caminhada cristã. Por que rever esses pontos, sendo que tantas vezes a gente já os viu, a gente já pensou e já passou por eles? Passar por eles novamente porque são questões da maior importância para a nossa vida e caminhada cristã. E pontos nos quais eu diria assim, tenho entendido comigo e para mim e a parte de mim também, não podemos falhar nesses pontos. Temos que nos dedicar a esses assuntos que são do coração do nosso Deus. Se são importantes, se são urgentes para Deus, devem ser para nós também. E nós aqui passamos por 3 domingos refletindo sobre amor, refletimos sobre obediência, semana passada falamos de fé. E hoje nós vamos falar sobre união. São 4 fundamentos que nós veremos nesse mês e quero destacar que sempre esses fundamentos, irmãos, eles partem de nós, mesmo união. Porque quando a gente fala sobre amor, quando a gente fala sobre obediência, quando a gente fala sobre fé, é muito claro que isso tem a ver com a nossa experiência e caminhada individual e particular com Deus. Mas a própria palavra união, ela remete a ideias que sempre apontam para o coletivo, e às vezes por causa disso a gente sempre meio que acaba entendendo assim, no geral. Mas algo que logo de antemão eu destaco aqui, é que parte de nós queremos estar em união. Parte de nós queremos estar unidos com o povo de Deus, com o nosso irmão, com aquele que Ele coloca do nosso lado. E por isso, também é um ponto do qual nós devemos olhar aqui, mais do que fazer um pensamento, uma reflexão de pensar no coletivo, ou sobre os outros, ou sobre o grupo. Eu convoco aqui, provoco você a pensar a partir de você mesmo, união para você, união a partir de você. Eu sei que alguns domingos atrás, nós já estudamos sobre esse assunto. 29 de janeiro, Gildásio pregou aqui Salmo 133, que fala: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Não é? Mas hoje nós vamos fazer um olhar reverso aqui. E se a gente tivesse que ler esse versículo, a gente leria ele de uma forma contrária. A gente leria: como é ruim, como é complicado quando o povo de Deus vive em desunião. Esse versículo você não vai encontrar na Bíblia porque ele não existe lá. Mas é essa ideia desse novo aprofundamento que nós vamos olhar. Como é ruim quando o povo de Deus vive em divisão. E talvez você esteja até falando assim: pastor, olha, eu lembro que no ano passado nós passamos aqui 5 domingos numa série só falando sobre unidade. É verdade. Alguns domingos atrás olhamos Salmo 133, é verdade. Nossa, pastor, mas de novo esse assunto? Está faltando assunto? Estamos voltando a esse assunto por quê? Irmãos, estamos voltando a esse assunto porque nós precisamos falar e cobrir esse assunto. Esse assunto é urgente para Deus, e se é urgente para Deus, é urgente para nós também. E a unidade, a união, ela é algo essencial para medidas, para bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas, que eu tenho certeza que eu quero e que você quer também.
Mas se nós não formos eficazes na união, se nós não abraçarmos esse propósito e fizermos isso como um alvo de vida para as nossas vidas particulares, e como igreja, e como povo de Deus, a bem da verdade é que nós vamos ficar patinando. E Deus não quer que a gente fique patinando. Deus não quer que a gente fique preso a um mesmo lugar, mas Deus, Ele quer acrescentar medidas do que Ele tem para nós, o teu povo, na medida em que a gente cresça. Então hoje nós vamos falar de união e vamos falar de maturidade, porque ambos os conceitos estão totalmente ligados. E vamos entender aqui medidas das quais nós precisamos olhar para isso e falar assim: esse é um fundamento para a minha vida. Se até no meio secular, cultural, fora dos domínios da igreja já se entendeu que o homem não é uma ilha, quanto mais nós que entendemos que Deus nos fez como somos e Ele nos fez pensando em pessoas que não são pessoas que vivem sozinhas, mas pessoas que são unidas. E é urgente, irmãos, eu e você, nós entendemos a importância desse conceito e nos dedicarmos a ele. É importantíssimo nós nos voltarmos para isso e compreendermos as grandes medidas do que Deus quer nos fazer melhores por meio desse assunto. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos dessa e depois leremos mais alguns do capítulo 3. Primeira Coríntios 1, leremos a partir do versículo 10 até o 13. Eu lembro aqui com você que Corinto era uma igreja, era uma cidade que continha igreja ali, que Paulo já tinha um relacionamento, Paulo já tinha morado entre aqueles irmãos, já tinha uma caminhada, já tinha um convívio, e é para esses irmãos aqui que Paulo vai falar o texto do qual nós vamos ler. Lerei aqui na NVI, peço que você acompanhe comigo, 1 Coríntios 1, de 10 a 13, que diz assim, palavra do Senhor. Paulo diz àqueles irmãos: olha, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, perceba isso, Paulo está falando assim, olha, é mais que Paulo que está dizendo aqui. Eu estou representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Sente o peso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico. O que é a súplica? A súplica é profunda. A súplica não é assim, olha, eu vou dar um recado para vocês, eu vou falar alguma coisa, olha, tem um recado da parte de Deus, algo a dizer. Não, é uma súplica. É algo urgente, algo necessário. Irmãos, suplico em nome do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que concordem uns com os outros no que vocês falam, para que não haja divisões entre vocês e, sim, que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, alguns outros dizem. E alguns até dizem, eu sou de Cristo. Como assim? Acaso Cristo está dividido? Porventura foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou foram vocês batizados em nome de Paulo? Folhei aí um pouco para frente, no capítulo 3, nós vamos ler uns versículos mais a partir do versículo 1. Na mesma carta, 2 capítulos adiante, capítulo 3, nós continuamos no versículo 1. Continua aqui no mesmo assunto, a mesma pauta, mesmo tema. 3, versículo 1 diz assim em diante: olha, irmãos, na verdade não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido. Eu estou dando papinha para vocês, como se ele dissesse assim. Pois sabe, vocês não estavam em condições de recebê-lo. De recebê-lo o quê? De receber alimento sólido.
E olha só o que Paulo fala aqui. E de fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo está dizendo assim, em outros tempos vocês não estavam amadurecidos, vocês estavam recebendo papinha. E quer saber, ainda hoje eu olho para vocês, irmãos, Paulo dizendo, eu ainda vejo vocês em necessidade de papinha, de alimento para crianças. E tudo isso por quê? Porque vocês ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja em divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, como aqueles que não conheceram a Cristo? Pois a verdade é que quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, olha, vocês não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles não são apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um deles? É só isso, gente. Eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu ainda vou ler aqui, irmãos, Provérbios, peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler Provérbios capítulo 6, vamos ler só mais 3 versículos aqui, para prosseguir. Abra comigo Provérbios capítulo 6, lá no Antigo Testamento, o livro depois de Salmos, capítulo 6, os versículos de 16 a 19. Compõe aqui o nosso olhar dessa noite. Provérbios, capítulo 6, nos versículos de 16 a 19, que diz assim: Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de sábio, do sábio que escreve sabedoria para o povo de Deus, vamos entender e dizer assim. E aqui a gente vai ter esses conceitos bem interessantes definidos, e ele diz assim, versículo 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. O Senhor odeia olhos altivos, língua mentirosa, olha a lista, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. E aí o 7º, que é aquele que o Senhor não gosta, odeia, detesta. E Deus, Ele odeia aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Gente, quando nós olhamos esses trechos aqui que nós lemos, nós vamos ver o quê? Trechos distintos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas que trazem a mesma mensagem. Veja, perceba que eu não estou aqui separando os textos da Bíblia que falam sobre a falta de união, que fala sobre a divisão. Não, na verdade, como nós estamos vendo, isso é um fundamento para Deus, isso é muito necessário para Deus. Então, se você se dedicar extenuamente à leitura da Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala muito desses assuntos aqui, desse assunto. E a gente poderia olhar para tantos outros mais e se dedicar a eles também. Mas hoje aqui nós separamos esses para ver que, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente vai ver isso. No Novo Testamento, em Coríntios, onde a gente viu aqui e leu, a gente vai ver uma perspectiva de baixo, ou seja, a gente vai ver um caso prático no reino dos homens, porque é uma igreja, é um grupo de pessoas que convivem, mas que estão vivendo algo que Deus não se agrada. Eles estão vivendo divisão. E lá no Antigo Testamento já é uma perspectiva de cima, é conceito, porque é como Deus vê o assunto, mas de uma forma ou outra, é muito importante a gente se atentar a esse conteúdo, a esse tema, que da parte de Deus fica bem claro, por meio dos escritos da palavra de Deus, que não são bons, não é bom que aconteça no meio do povo de Deus, é algo que é fundamental a gente se atentar e levar muito a sério para a nossa vida e caminhada cristã. Eu separei aqui alguns destaques para a gente pensar aqui dentro dessas leituras que nós olhamos. Primeiro deles, a gente entender que divisões surgem das nossas falas. Divisões surgem das nossas falas. A gente leu aí, irmãos, concordem uns com os outros no que vocês falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim para que todos vocês estejam unidos.
Então eu chamo a atenção aqui para a gente pensar sobre, dentro aqui da realidade da igreja de Corinto, da importância que se havia quanto ao que se falava lá, porque ao falar entre os irmãos, aquela fala não estava sendo uma fala que produzia construção, produzia edificação na vida deles, mas pelo contrário, por meio das falas deles, estava havendo o quê? Divisão. A fala, a comunicação é por meio do qual a gente estabelece os nossos relacionamentos. E é por meio desse meio que a gente pode construir ou destruir. E em Corinto, em meio ao muito falar, eles estavam experimentando divisão. Então nós precisamos pensar nesse conceito de que divisões surgem a partir dos nossos discursos, a partir das nossas falas, a partir das nossas opiniões, a partir das nossas colocações. Segundo aspecto que a gente vê aqui, que eu quero chamar a atenção, Paulo fazendo uma chamada para esse pessoal aqui, dizendo assim: olha, gente, olha, crentes de Corinto, estejam unidos, que todos vocês estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu tenho certeza que quando você lê esse texto aqui, isso parece para a gente meio surreal, meio que como se fosse impossível, não é? Porque como em meio a um grupo de pessoas, em meio a tanta diferença, divergência, diversidade, pode-se haver um mesmo pensamento, um mesmo parecer, não é? É difícil para a gente pensar por que o texto está dizendo isso, como assim um monte de gente diferente pode se juntar, de histórias diferentes, de raízes diferentes, de princípios diferentes, de pontos de vistas, de personalidades diferentes, como pode esse pessoal se uniformizar tanto a um ponto como esse? E a gente tem essa dificuldade, irmãos, de ver isso, porque a gente sempre associa essa ideia ao pressuposto de todos estarem iguaizinhos do ponto de vista humano, mas não é disso que Paulo está falando. Porque Paulo, qual que é a provocação de Paulo na sequência? Paulo diz assim: olha, gente, eu quero que vocês pensem comigo. Por um acaso Cristo está dividido? Cristo está fragmentado? Como pode, assim, numa mesma comunidade em que todos dizem ser seguidores de Jesus, serem discípulos de Jesus, como aquela igreja dizia ser, mas haverem ali grupos divergentes, grupos em oposição entre eles? A ideia que Paulo estava querendo dizer para eles é assim: olha, se Cristo é o centro ali da história, da caminhada da fé cristã, não podem haver partes, porque a única parte que deve haver e deve unificar o todo é a perspectiva de Cristo e nenhuma outra mais. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, e que nós devemos aproveitar e vamos aproveitar daqui a pouco para nós também. Essa era a realidade dos coríntios. Eles estavam ali com as suas muitas ideias, e eles estavam tanto amando as suas próprias ideias particulares, que não havia mais espaço para aquilo que vinha da parte de Cristo para eles. É por isso que eles viviam essa realidade daquilo que o texto nos mostrou, deles se afirmarem: olha, eu sou deste, eu sou daquele, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E isso aqui, gente, é algo que deve chamar a nossa atenção, porque isso aqui marca todo o ambiente de divisão. É quando a gente começa a olhar assim: olha, essa ideia me representa, querendo dizer, as outras são reprováveis, as outras devem ser extinguidas, porque essa que me representa, a que eu quero, com a qual estou fechada, o resto se esquece. Aquele ali me representa e os outros estão totalmente errados. Aquele ali eu simpatizo, logo ele é o correto. E tudo isso começa a provocar esse sentimento de rixa, em que os nomes são destacados, em que as perspectivas pessoais são valorizadas e as outras são abandonadas. Mas aí Paulo vem na contraposição referente a essa ideia. Paulo vem dizer assim: como assim? Este ou aquele, eu sou daquele, ou eu sou daquele outro lá. Quando Paulo diz assim: a real, gente, é que todos nós somos servos. Nós aqui que vocês estão querendo se dizerem que nós estamos representando vocês, eu, por exemplo, eu sou só servo. O Apolo também é apenas servo. Como vocês podem dizer que a gente deve ser uma parte dessa história, uma parte protagonista, quando na verdade nós estamos servindo aquele para o qual vocês devem estar inclinados, direcionados e dedicados? Essa realidade estava acontecendo, e Paulo vem destacar: olha, a gente só serve, mas é Deus o principal dessa história toda, Ele que é a força motriz, é o Jesus que é aquele que faz crescer, prosperar, que faz dar certo, não é? E aí é por isso que Paulo fala: é por isso que há tantas divisões entre vocês,
porque vocês estão na situação de estarem infantilizados, vocês ainda estão como aqueles que são carnais, aqueles que não conheceram a graça de Jesus. A gente vê na fala de Paulo ele dizendo assim: irmãos, eu queria chegar aqui e ter uma conversa séria, profunda com vocês, uma conversa madura, só que eu não posso, porque eu chego aqui, eu vejo que vocês não estão passando de ano, vocês estão bombando na escola, gente, vocês não estão evoluindo, não estão amadurecendo, vocês estão infantis. Quando eu chego aqui, penso que vocês estavam consumindo energia, emprego de força, de dedicação nas questões maiores e que importam, vocês estão aqui ainda repetindo os comportamentos de antes. E Paulo está falando o que aqui? Sobre maturidade, que tem a ver com esse estado de ser daqueles que são unidos, mas não era o que aqueles crentes experimentavam. Eles experimentavam divisão porque eles estavam com a falta de maturidade, eles ainda estavam vivendo a realidade humana do querer próprio, do ego deles, do homem carnal, e eles não estavam vivendo a realidade da fé, do caminho da fé, que promove a união, mas eles ainda estavam divididos no estágio infantil, no estágio carnal, e por isso estavam se dividindo. Irmãos, no tempo de Paulo, aqui no tempo de Corinto, Corinto era uma cidade romana, mas era uma cidade romana de raiz grega. Era o tempo da filosofia, era o tempo que o pessoal gostava de resenha, o pessoal gostava de debates, de disputas. Eles iam para as praças, eles iam para lugares públicos para defenderem as suas ideias, para disputarem, para dizerem, para quererem se afirmarem e mostrarem por que eles tinham razão, porque eles dominavam mais o assunto do qual eles defendiam, eles acreditavam. Eles tinham esse sentimento de embate, essa postura de confronto. E é por isso que Paulo está tratando isso aqui com eles, porque Paulo está dizendo assim: vocês vieram de lá e trouxeram esse jeito de ser para dentro da igreja. Ao invés de vocês deixarem para trás o jeito de ser, a postura, o lidar com as questões da vida, da nova vida que vocês estão, ao invés de vocês amadurecerem e crescerem, vocês estão trazendo a realidade da prática de vida diante de vocês aqui para dentro da igreja, e tem um monte de gente dividido aqui. Ao invés de enxergar maturidade na vida de vocês, eu estou vendo vocês replicarem dentro da igreja o padrão do mundo. Mas, gente, não é assim. Isso aí é comportamento infantil, porque é o comportamento de quem se converteu antes e ainda não se aprendeu a se desvencilhar das práticas de antes. Mas o comportamento que se há da direção da parte de Deus é: Deus faz o todo da história e todo mundo só serve, por isso é uma parte só, não há divisões. É por isso que Paulo ele vem falar com esse pessoal aqui dessa forma. E lá dentro do texto de Provérbios nós vemos sobre essas questões que Deus odeia, que Deus detesta. Provérbios, livro de sabedoria, traz essas 6 coisas, e a 7ª que vem com uma ênfase, com destaque melhor, um destaque mais enfático. E eu quero chamar a tua atenção que nesses princípios que nós vemos aqui, em Provérbios 6, de 16 a 19, note isso: todos os princípios vão dizer de ações e de atitudes que saem de nós com relação ao nosso próximo. A gente estudou sobre o amor, um dos fundamentos, o primeiro deles, alguns domingos atrás. Então a gente percebe que assim, aquilo que sai de nós em direção ao outro, que não o abençoa, que não o visita, que não o faz construir, logo de cara a gente já vê que isso não agrada a Deus, mas é algo do qual Deus odeia, algo do qual Deus detesta, porque volto a dizer, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Deus quer ou não quer que a gente seja parecido com Ele? Deus quer ou não quer que a gente replique em nós, as nossas vidas, das propriedades que Ele permitiu com que fossem comunicadas, com que fossem transparecidas, colocadas para as nossas vidas também? Ele quer. É por isso que aos olhos de Deus é inconcebível o fato de eu viver com aquele que é puro amor e não retribuir, não repassar amor para o próximo, porque para Deus é mentira. É como se você dissesse assim: como você recebe amor, que é o bem mais precioso, e você só quer dar o oposto para o teu próximo. Então aqui dentro do conceito do que o texto que nós lemos, ele fala: olha, Deus odeia essas coisas, Deus ele detesta, Deus ele odeia olhos altivos, porque aquele olhos de orgulho, de desdém com relação ao outro. Deus não se agrada quando alguém olha dessa forma para o outro.
Deus não gosta, Deus odeia a língua mentirosa, porque a língua mentirosa que omite, que priva o outro da verdade, que priva o outro da sinceridade, da transparência, que todos são justos e dignos, merecem ter. Deus, ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui vai ter o sentido estrito, sim, do assassinato, mas para muito mais que isso, conforme nós estudamos lá na EBD de Jovens hoje pela manhã. É o assassinato no profundo sentido da lei que Jesus veio dizer ali nos evangelhos, de aniquilar, de matar a alegria, de matar tudo aquilo que o outro possa experimentar e que às vezes é cerceado por conta de pessoas que não se comprometem a agir como Deus, não é? Deus, ele odeia coração que traça planos perversos do quê? De privilegiar a si mesmo e diminuir e deteriorar e roubar a oportunidade, roubar a chance, roubar algo de bom do seu próximo também. Deus, ele odeia pés que se apressam para fazer o mal, ou seja, ao invés de ter a oportunidade de produzir e fazer o mal, de fazer o bem, mas não, se faz o mal, se apressa para produzir aquilo que não tem a ver com Deus. Deus, mais uma vez aqui falando sobre a verdade, e Deus, ele odeia aquela testemunha que é falsa, que espalha mentiras. Por quê? Porque ela está comprometendo pessoas inocentes, ela está gerando falso testemunho. E aqui a última, Deus, ele odeia, ele detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E essa aqui, irmãos, se a gente fosse pensar nessa lista, essa seria ainda, a gente pode dizer bem assim, da principal, da que mais afronta o Senhor. Porque uma coisa é quando eu faço algo para o meu próximo, mas quando eu vou para o aspecto de viver, de promover a discórdia entre irmãos, eu estou alastrando isso, eu estou ampliando isso, eu estou produzindo o mal em escala, a dimensão ela é maior, e isso é ofensivo para Deus, porque ao invés de sermos aqueles que promovam a concórdia, aqueles que promovam a união, aqueles que promovam o que é bom, se promove aquilo que é ofensivo para Deus, que é a discórdia, não é? É bem interessante a gente ver esse texto aqui, por ver que no conceito bíblico do que já no Antigo Testamento era muito bem documentado, Deus odeia, Deus detesta a discórdia, é aquele que provoca essas coisas em meio aos seus filhos. Aplicando aqui para nós nessa noite, irmãos, esses princípios que são tão importantes para nós e no nosso tempo também. Nós precisamos pensar o que? Sobre as falas, elas têm a capacidade de nos unir ou de nos dividir, conforme nós vimos o que Paulo disse aqui aos Coríntios. Precisamos pensar na importância do que nós falamos, do que nós discursamos, do como opinamos, do como expomos nossas ideias. Porque muitas das vezes, tantas vezes, nós estamos o quê? Com a chance de produzir o que é bom, de produzir a união, de promover a concórdia, o alinhamento, a busca daquele interesse em comum, a busca daquilo que vai ser bom para todos, mas por uma questão de não querer o que Deus quer, mas privilegiar aquilo que pessoalmente, às vezes a nossa carne começa a nos empurrar para viver, a gente começa a promover divisão e a viver aquilo que Deus não quer. Hoje, no nosso tempo, nós vivemos o mesmo dilema do tempo de Paulo, da igreja de Corinto. A nossa fala, ela pode ser esse meio de se expressar, de comunicação, que ou promove a união ou nos divide. E nós devemos pensar nisso. As minhas falas, as minhas colocações, as minhas conversas, as minhas explanações, os papos, os bate-papos que eu tenho com as pessoas com quem eu convivo, são coisas que são discursos, palavras que promovam a bondade de Deus, o interesse de Deus e que levam as pessoas a se unirem, ou é daquilo que faz as pessoas entrarem em divergência cada vez maior, uma para com as outras? Devemos pensar isso para o nosso tempo também, porque existe divisão no nosso tempo? Existe divisão no nosso tempo. E tantas dessas divisões se devem exatamente ao que nós estamos falando entre a gente, ao como estamos falando, às palavras que nós estamos preferindo, aos interesses dos quais nós estamos defendendo por meio das palavras, discursos, frases que nós proferimos. E nós precisamos lembrar do que Paulo disse àqueles crentes, mas que está aqui na palavra para nós também. Irmãos, concordem uns com os outros no que vocês falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim para que todos estejam unidos. Ou seja, a nossa fala é um instrumento de unificação, de busca de alinhamento. Mas se nós não entendemos essa importância, nós podemos comprometer na medida em que a gente ceda
em fazer aquilo que às vezes a gente quer, mas que Deus não se agrada, aquilo que Deus detesta, a gente usar nossas palavras para aquilo que não é propósito de Deus. Eu trago aqui alguns versículos que falam sobre essas coisas. Provérbios 21, 23 vai dizer assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Ou seja, falar com critério, falar como alguém que é filho de Deus, o filho de Deus da bondade, o filho de Deus que quer união, o filho de Deus que quer ponte entre as pessoas. Nós estamos em dias em que as pessoas estão cada vez mais se isolando. Nós temos celulares, nós temos redes sociais, nós temos redes cheias de amigos, cheias de contato, mas quantas não são as vezes que pessoas tão rodeadas de pessoas se sentem tão só? E por que se sentem tão só? Porque por mais que sejam ditos, sejam publicados, sejam postados, sejam discursadas tantas ideias que atrativamente parecem legais, mas são falas que no fundo provocam a divisão, provocam o próprio eu, não cedem, não criam espaço para as pessoas e causam sofrimento, quando não há cuidado sobre as palavras. 1 Pedro 3,10 é uma citação de um salmo, mas diz: olha, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, prive a sua língua do mal, tire, arranque o mal da sua língua, do seu falar, dos seus discursos, e tire dos seus lábios a falsidade, traga o que é bom, oferte o que é bom por meio daquilo que você tem a dizer aos outros, porque isso é daquilo que Deus olhará e se agradará em ouvir você dizendo e você proferindo. Tiago, ele ainda é mais enfático, 1,26 vai nos dizer assim, olha só como Tiago sempre muito direto e contundente no que ele fala. O texto diz assim para a gente, 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ou seja, livre demanda com a língua, fala o que quer, como bem quer, ao tempo que quer, sem se preocupar com os outros, a verdade é que este que é assim, ele engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. O que Tiago está dizendo? Olha, a pessoa, ela está lá, ela está buscando o autoentendimento de que ela é uma pessoa piedosa, ela busca a Deus, que ela ama a Deus, ela busca estabelecer atitudes, uma vida, uma rotina de ir em direção a Deus, mas se com o falar dela, esse falar não representar essa vida de piedade, ela invalidou todo. É uma mentira, porque Deus ele não vai olhar para uma vida de piedade em que esteja totalmente descomprometida com aquilo que a gente verse, com aquilo que a gente fale. Ele está de olho em tudo, Ele está de ouvido em tudo. Nós precisamos nos atentar nisso. Gente, importantíssimo que nós precisamos pensar aqui, Deus presta atenção ao que nós estamos falando. As orações, pastor, que eu estou fazendo para Deus, mais que as orações que você está fazendo para Ele. Deus, Ele está de olho naquilo que você está dizendo para as pessoas também. E a sua fala é uma fala que, como o texto da Bíblia diz também, hoje falamos disso lá na IBD, é uma fala temperada, é uma fala criteriosa, é uma fala pensada, porque quer construir em meio às pessoas, é uma fala que há demérito para o nosso Deus, aquilo que Ele não quer ouvir falando, sendo falado das nossas próprias bocas. Que terrível coisa é Deus nos assistir e nos perceber falando para a divisão, falando para o mal e não para a união e não para aquilo que é bom. Outro princípio aplicando para nós aqui, olha, estejamos unidos num só pensamento, num só parecer. E essa aqui é difícil, irmãos, porque parece impossível para nós, não é? E é impossível, isso é impossível sim, se nós estivermos buscando e querendo as nossas personalidades, os nossos gostos em todos. Se eu chegar e falar assim, não, eu quero uma igreja unida, eu quero viver união com essa igreja, eu quero que cada um aqui pense exatamente como o Leandro pense, vocês acham que isso vai ser possível? Não vai ser possível. Cada um aqui tem uma forma de pensar. Mas se eu vir aqui pensando isso, eu já estou errado. Porque essa igreja não é a igreja do Leandro. Essa igreja não é a sua igreja. É por isso que é uma igreja que não deve ter partes. Porque deve ser a igreja de Jesus. E se é a igreja de Jesus, uma parte importa apenas, que é Jesus Cristo.
Eu, Leandro, você, meu irmão, precisa se preocupar. O que Jesus quer dessa igreja? Em que ele vai ser representado, em qual fala, em qual ideia, em qual defesa, em qual postura Jesus espera de nós. E aí eu, Leandro, vou ter que caminhar para me alinhar a isso. Você, meu irmão, vai ter que caminhar para se alinhar a isso. E se todos nós estivermos nesse compromisso, a gente pode viver sim, num só compromisso, num só pensamento, num só parecer. É por isso que é possível. Não é possível quando a gente quer, mas a gente quer do nosso jeito, ou seja, a gente não quer segundo aquilo que a Bíblia está nos apontando para viver. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos estar nutridos, gente, da mesma fonte, ou seja, Jesus é a fonte, sendo Ele a fonte para mim, sendo Ele a fonte para cada um de vocês, Ele vai produzir alinhamento entre a gente, porque não vai ser um querendo se impor ao outro aqui no nosso meio. Provérbios 4, 23, na corrigida e fiel, vai dizer assim, versão corrigida fiel, da Almeida: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que interessante esse versículo aqui. Olha, guarda o teu coração, porque é dele que saem as fontes para a vida. Quando a gente pensa em coração na Bíblia, a gente precisa entender bem. Se a gente está no Novo Testamento, coração quer dizer as emoções, porque é um tempo de um pensamento grego. No pensamento grego, o coração tinha a ver com sentimentos, com as emoções, com aquilo que tem a ver com essa área emocional da vida. Mas aqui é um texto do Antigo. No Antigo Testamento, no pensamento hebraico, coração tem a ver com a alma, com o entendimento, com o raciocínio, com o intelecto. Então o que o texto está querendo dizer para a gente aqui, olha, sobre o que você deve guardar, guarde o teu pensamento, guarde a tua mentalidade, guarde o teu modo de pensar, o teu raciocínio, porque dele procedem as fontes da vida. E como que a gente deve guardar o pensamento? A gente deve guardar ele na pessoa de Cristo, porque guardando na pessoa de Cristo, na hora dele render o que ele tem que render, ele vai render a partir de Cristo. Se eu guardar o meu coração segundo o meu próprio entendimento, segundo a minha própria busca particular, vai ser só o Leandro, vai ser só aquilo que a minha natureza, o meu eu próprio pode produzir, e isso não é bom. A nova criatura, a nova vida em Cristo, o homem espiritual é esse ser que busca estar em Cristo, guardado em Cristo, e desse pensamento transformado da nova criatura, vai proceder as fontes da vida, e é por isso que isso é possível sim. Porque vindo todos a cultivar essa mentalidade que vem a partir de Cristo, podemos alcançar um novo parecer sim, um parecer em comum. Às vezes aqui no âmbito da conversa vão surgir situações, diferenças, mas elas não serão maiores. Nas nossas falas em meio às diferenças não vamos produzir e construir divisões, porque o pensamento maior que gera tudo isso, que faz tudo isso acontecer, ele nos leva para a união. Ele não nos produzirá divergência em meio às nossas tratativas, aos nossos relacionamentos, porque é um pensamento que vem da pessoa de Jesus, e se precisar abrir mão, se precisar caminhar a segunda milha, se precisar dar a outra face, se precisar viver essas coisas, será possível viver a partir da pessoa de Jesus Cristo. Mesmo em meio a ambientes em que isso não seja tão fácil, mas a partir do Senhor é. Um outro texto muito famoso nessa linha também é o de Efésios 4, que vai dizer assim, a partir do versículo 3. Olha, façam todos o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebam isso? Façam todo o esforço, se esforcem, dediquem-se para conservar, não é a unidade do Leandro. O Leandro disse, todo mundo vai se alinhar. O irmão X disse, todo mundo vai acompanhar a unidade dessa que pode estar centrada na pessoa de alguém. É a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, por meio do vínculo da paz, a paz do Senhor que deve ser árbitro dos nossos corações, aquela coisa que não vai levar ninguém a se impor, a retaliar, a buscar estar uns contra os outros, mas buscará se alinhar todo o tempo. E na sequência ele vai falar, por isso, nós devemos viver tudo isso porque há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos.
Se tudo participa do mesmo, se é um só corpo, espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma fé, um só batismo, um só Deus, que é por todos e acima de todos e em todos, como a gente vai viver divisão em meio a esse contexto? É disso que o texto está falando para a gente aqui, por isso que a nossa preocupação nesse sentido é entender o quanto nós precisamos deixar de sermos orgulhosos, de querermos ver o nosso eu imperando, de querer ver a nossa vontade prosperando, mas entender que tudo isso está centrado, pautado, embasado na pessoa de Jesus, que é a fonte, por meio da unidade do Espírito, que vai promover isso no seio da igreja. Mas para isso, irmãos, eu e você, cada um de vocês, nós precisamos viver humildade, quebrantamento diante de Deus para ouvir a direção do Espírito, para perceber a direção do Espírito em meio à nossa caminhada em comum. Tudo oriundo de uma fonte só, tudo partindo de um mesmo ponto, indo para o mesmo rumo, para o meio do mesmo caminho, e tudo isso jamais vai promover divisão, mas conforme o Espírito que promove essa unidade, ele de fato provocará o propósito de Deus em nosso meio. O grande problema é que às vezes a gente quer viver as coisas do Senhor, mas sobre a fonte errada. Nós queremos a vontade de Deus, mas a gente não quer ceder à direção plena do Espírito Santo. A gente não quer que a nossa fonte pura de gerar todas as nossas ações, os caminhos de vida que nascem desse coração aqui, desse pensamento, a gente não quer ter ele cadenciado à pessoa de Jesus para ser o parâmetro para tudo que a gente faz na vida. Mas a gente quer estar lá, protagonizando tudo ao nosso jeito, e a gente quer que todo mundo conosco alcance a unidade. Mas isso não é possível se a gente não se quebrantar e não se colocar na direção plena de Jesus como fonte do nosso pensamento, da nossa mentalidade, guardar em Cristo a fonte da qual tudo decorre para a nossa vida, no nosso dia a dia. E o último ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que sim, irmãos, Deus continua odiando, Deus continua detestando aquela lista de provérbios. Ele ainda odeia. Deus, Ele odeia todas aquelas coisas, e Deus, Ele detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos, e nós devemos pensar nisso, porque quantas vezes a gente não mede palavras, a gente vive discursos, a gente vive decisões, a gente adota posturas, a gente adota posicionamentos, sem levar isso em consideração. Nós devemos amar o próximo e como fruto desse amor ao próximo, como reflexo do amor de Deus, nós devemos procurar viver sempre a concordância com os nossos irmãos. Nós não podemos viver isso porque nós precisamos entender a gravidade do quanto isso é detestável para Deus, porque Ele quer que a gente viva a união. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para esse peso, para essa carga de entender que é detestável para Deus. Deus não quer nos ver somente alinhados às nossas simpatias, aqueles que pensam tal qual nós pensamos, aqueles que são legais para conosco, aqueles que nos querem bem, aqueles que compactuam das nossas opiniões, mas nós devemos o tempo todo sermos pontes uns com os outros, nós devemos buscar ser pontes para aqueles que estão rompidos. Isso não diz respeito só a nós, diz respeito àqueles que nós sabemos que estão próximos de nós também. Nós devemos ser agentes da promoção da união. Às vezes você não está com o papo, com o discurso da desunião, mas você percebe aqui alguém que chega com isso, e você não deve ser alguém que deve se juntar àquilo, mas você deve ser uma cura sobre o contexto, com a mentalidade de Cristo. Dizendo assim, olha, se eu me juntar a esse papo aqui que está um pouco acalorado, eu não vou produzir aquilo que há de bênção para o corpo de Cristo. Eu vou ajudar essa história a ficar mais infeccionada. Eu vou ajudar alguém a ficar mais contra alguém. Eu vou participar de um momento de birra, de uma indisposição, e isso não vai levar a comunhão no corpo de Cristo crescer, a se ampliar, a ser profunda, a ser especial, a viver aquilo tudo que ela tem a produzir entre nós. Por que tantas vezes nós estamos tão feridos, tão desgastados, tão abatidos? É porque simplesmente nós não vivemos conforme a fonte maior que vem de Jesus para as nossas vidas e por meio das nossas vidas com os nossos irmãos. Eu já preguei isso aqui no ano passado, eu ressalto. Quando Jesus foi orar a Deus por nós, os crentes de todos os tempos, essa oração importa ou não importa?
Se Jesus foi orar, Jesus sabia do que ele estava orando, não é? A gente está interessado em saber do que Jesus estava orando, né? João 17. Quando Jesus vai orar por nós, sabe do que Jesus vai orar? Jesus fala assim: Pai, que eles sejam unidos, como eu e o Senhor nós somos unidos. Porque se eles forem unidos, o mundo vai ver que eu sou filho teu. Porque como a gente vai dizer que a gente é filho daquele que representa o amor e a união, vivendo em desunião e em desacordo com os demais? O mundo olhará para nós e vai falar assim: é mentira, é fake news isso aí, papo furado. Dizem que seguem ao Deus do amor, ao Deus da união, ao Deus da convergência, mas está tudo dividido ali. Deus continua detestando, meus irmãos, e nós precisamos entender isso para que as nossas vidas e caminhadas cristãs sejam diferentes. Eu convido você que abaixe sua cabeça, porque esse é um tempo do qual cada um de nós deve olhar para dentro de si mesmo e deve orar. Esse é um tempo entre nós, particular entre nós e Deus. Eu não estou aqui, meu irmão, para julgar a sua situação pessoal e particular em nível personalizado. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei o quanto você é predisposto em você mesmo com esse compromisso com a união. Não sei se você tem vivido falas de mais de união ou de desunião. Não sei se você é alguém que provoca a união ou a divisão na onde Deus tem te permitido estar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que Deus, Ele me observa, Deus, Ele te observa. Bem aqui agora e no nosso dia a dia. Deus, Ele ouve o que nós estamos dizendo, Deus, Ele nos assiste quando nós estamos conversando e nos relacionando com as pessoas. Deus, Ele sabe do que nós estamos promovendo em meio àqueles com os quais nós temos caminhado. E o Espírito Santo, certamente em meio a esse tempo aqui de olhar esse assunto, esse fundamento, Ele também te fez perceber, pensar, contemplar situações que dizem respeito a este assunto e a sua vida. Em questão principalmente daquilo que precisa mudar. Glória a Deus, meu irmão, se você não tem vivido os maiores problemas da desunião, se você não tem nenhum perdão a ser liberado, se você não tem ninguém para perdoar, se você tem andado de bem com todo mundo, glórias a Deus, que bom. Essa é a melhor notícia que você pode trazer consigo mesmo diante do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não possa ser melhor, que você não deva se dedicar mais com relação à união. Se Deus se agrada da união, quanto mais focado e unido para a união você for, mais você agradará a Deus e mais você participará das bênçãos que o Senhor reserva nisso para a sua vida. Quanto mais essa igreja for unida, meus irmãos, mais nós experimentaremos das bênçãos que a união, que a comunhão trazem. Nós já estudamos isso nos últimos dias e olhamos para isso aqui indiretamente hoje também. Mas tantas vezes o povo de Deus tem hesitado em viver isso, porque para isso existe uma medida assim sacrificial, de deixar a infantilidade para trás, de deixar a carnalidade para trás, de abandonar o ego, o orgulho e fazer e viver as coisas como Deus quer que elas sejam. E a grande pergunta é: qual é o teu compromisso com relação a essas coisas? Você é alguém que tem se imposto a todos os demais, ou você tem olhado e falado: eu preciso de Jesus sendo essa fonte na qual o meu pensamento, o meu raciocínio, o meu intelecto, a minha consciência de ser está guardada para que tudo derive disso, em tudo aquilo quanto eu faço na vida? Você tem vivido isso? Você tem percebido isso na sua vida? Se você não tem percebido, hoje é um tempo para você se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero viver diferença nesse campo. Senhor, eu quero viver mais união. Eu tenho vivido unido com alguns, mas às vezes eu não tenho me dedicado tanto a isso, e eu não tenho experimentado tantas bênçãos da comunhão, porque eu não me envolvo tanto, porque eu sou receoso, porque eu fico com medo de experimentar amor, eu fico com medo de me expor. E Senhor, eu quero orar porque eu quero viver novas medidas de união e de comunhão, sim. Eu quero viver algo mais profundo, eu quero participar da grandeza do Deus que nos fez para nos relacionar, para construir vínculos profundos, histórias marcantes, cheias de pessoas que são instrumentos de Deus para nos abençoar. E esse é um tempo para você ser trabalhado, esse é um tempo para você se colocar diante de Deus, ser visitado pelo Senhor e falar: Pai, me restaura nas coisas das quais eu preciso ser restaurado.
Se isso hoje te confrontou, amém, porque a palavra de Deus vem para nos confrontar e ela nos confronta para que a gente saia melhor, saiamos abençoados, saiamos elevados desse encontro com ela para nos fazer viver o novo de Deus para as nossas vidas. Isso tem a ver com a medida de união que você tem vivido na sua vida. Isso tem a ver com o quanto você tem tido uma fala temperada, adequada, abençoada, louvável, digna, agradável aos olhos, aos ouvidos de Deus. E hoje é um tempo de você ser trabalhado, ser quebrantado nisso, assim como eu também. Precisamos viver esse fundamento. Deus, Ele criou para que a gente vivesse juntos. Lá no Éden, a palavra de Deus mostra que o homem ficou feliz quando ele viu que ele não estava sozinho. Mas não adianta estar visitado de outros, mas estar em completo estado de divisão e de desunião. Isso não é propósito de Deus. Isso tem a ver com as nossas vidas, porque somos nós que escolhemos viver a união a partir de nós mesmos. Somos nós que devemos olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero viver união aonde quer que o Senhor tenha me colocado, onde quer que o Senhor tenha me permitido estar. Eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Eu quero viver as bênçãos da comunhão, da partilha, ser fortalecido por outros crentes, fortalecer outros, caminhar juntos, ser ponte na vida dos que estão vivendo dificuldades entre eles, ser agente da convergência, produzir, construir o reino de Deus que é construído a mãos juntas, a mãos compartilhadas, e viver a grandeza do próprio reino de Deus. Porque mesmo Jesus, quando veio à terra, mesmo Ele podendo ser e fazer todas as coisas, Ele não fez o reino de Deus sozinho, mas Ele escolheu homens para conviver, para experimentar união, para ensinar, para partilhar, para dividir, para viver uma história marcante. E esse Jesus que viveu isso e ensinou isso, mesmo podendo fazer diferente, ensinou isso, Ele quer que nós compreendamos isso e vivamos isso também. Por isso, nós devemos buscar por isso. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra aberta, pela grandeza e riqueza que ela traz às nossas vidas. Senhor, abençoe o Teu povo aqui nessa noite, porque essa é a Tua igreja, Senhor Deus, a Tua igreja que se reúne para Te buscar e para Te adorar. E que bênção isso, ó Pai, mas que bênção bênção completa quando o Teu povo, sim, não está aqui somente de corpo presente, mas, Senhor, ele está aqui para viver os desafios que a Tua palavra traz para ele. E é assim que eu oro para as nossas vidas aqui nessa noite, Senhor. Nós devemos ser um povo da união, nós devemos viver esse fundamento de andarmos unidos, de andarmos em unidade. Nós devemos viver, sim, a primazia desse um só corpo, desse um só Espírito que está entre nós, dessa uma só esperança, desse um só Deus que promove tudo isso. E em tudo isso, Pai, não há espaço para divergência, para divisão. Então abençoe o Teu povo que aqui está, Senhor Deus. Faça-nos olhar para a mesma direção. Faça-nos, Senhor Deus, guardar nosso pensamento, a nossa mente em Cristo Jesus, para que essa fonte guie todas as nossas ações de vida, a gente somente construa, para que a gente, ó Pai, amadureça, para que a gente não sejamos infantis com espíritos de divisão que o homem sem Deus vive, mas para que a gente viva assim, Senhor Deus, cada dia mais, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente, ó Pai, viva toda a grandeza, toda a essência do que o Senhor reserva para nós, por meio de um povo unido, de um povo que busca, de um povo que se quebranta, um povo que não é perfeito, porque é um povo que está na luta, Pai, um povo que está buscando ser melhor, e às vezes fraqueja, sim, outros fraquejam, como eu também tantas vezes fraquejo, Pai, mas obrigado pela Tua graça que nós experimentamos com o Senhor, e do Senhor que experimentamos também temos e somos chamados a experimentar para com os outros, para que assim em amor tenhamos um ambiente de tolerância, de longanimidade, de cuidado, em que a gente possa se ajudar a ser melhor cada dia mais, guiados pela nossa fonte que é Jesus Cristo, Pai. Seja assim na realidade do Teu povo, traga o quebrantamento, Pai, traga a convergência, traga a união que alegra, a união que faz a nossa vida feliz e alegre, por termos gente, ó Pai, que são dádivas do Senhor, para nos abençoar e nos visitar em cada dia de vida. É assim que nós oramos, pedimos para cada um dos que aqui estão, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra nessa noite, que nós não vivamos, ó Pai, não venhamos viver divisões, ó Pai, mas que o nosso coração
a partir de Jesus Cristo, a nossa mente guardada em Cristo, viva, ó Pai, a essência de buscar a união em cada um dos nossos instantes de vida, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós nos colocamos diante do Senhor.